Existe uma diferença muito concreta entre um país que compra mísseis e um país que os fabrica. Não é só uma questão de custo ou de orgulho industrial, é uma questão de poder de decisão. Quem depende de fornecedor externo para armar suas forças terrestres negocia sob pressão, aceita prazos, aceita condições e, em momentos críticos, pode simplesmente não receber o que precisa. O Brasil, até muito recentemente, estava nesse grupo. Esta semana, deixou de estar. A CIAT concluiu e entregou o primeiro lote de mísseis anticarro MAX 1.2AC ao Exército Brasileiro, produzidos na nova fábrica de Caçapava, no interior de São Paulo. Não é um protótipo de laboratório, não é uma unidade de demonstração para a feira de defesa. É equipamento operacional com contrato de fornecimento cumprido, pronto para ser empregado em campo. Para entender o que isso representa, é preciso entender por que mísseis guiados são diferentes de quase qualquer outro sistema de armamento que um país pode tentar desenvolver sozinho. Um blindado você pode construir com siderurgia pesada e engenharia mecânica. Um navio de guerra exige mais sofisticação, mas a base industrial existe em vários países. Um míssil guiado de precisão é outra categoria. Você precisa dominar propulsão sólida, a fabricação do motor e do propelente. Precisa de guiagem eletroóptica, que envolve sensores, processamento de imagem e software de controle de voo operando em frações de segundo. Precisa de uma estrutura aerodinâmica que se comporte de forma previsível em velocidades e trajetórias variadas. E precisa integrar tudo isso em um sistema que um soldado consiga operar no campo, sob pressão, com confiabilidade real. Esse conjunto de capacidades é o que separa as potências que exportam mísseis das que os importam. Estados Unidos, França, Israel, Rússia são países que dominam essa cadeia. O Brasil passou anos construindo as condições para entrar nesse grupo, dentro de um ecossistema de defesa que inclui a Embraer, o Imbel e empresas como a própria CIAT, que cresceu absorvendo contratos e conhecimento ao longo de uma década. O MAX não surgiu de um ciclo de desenvolvimento rápido, é o resultado de anos de engenharia nacional, com a versão 1.2AC representando a maturidade de um projeto que passou por fases de teste, ajuste e validação antes de chegar à linha de produção industrial. A fábrica de Caçapava, onde os motores são fabricados e a montagem final é feita, não é apenas uma instalação de manufatura. É a evidência física de que esse domínio tecnológico foi alcançado e está sendo consolidado em capacidade produtiva real. O MAX 1.2AC é um míssil anticarro portátil, da categoria conhecida como ATGM, Míssil Anticarro Guiado. A versão AC foi desenvolvida especificamente para engajar blindados com proteção composta, o tipo de blindagem que equipa os carros de combate de terceira geração. Ele usa guiagem eletroóptica, o que significa que o operador acompanha o alvo visualmente e conduz o míssil até o impacto sem emitir sinais de radar que possam denunciar sua posição. Para o Exército Brasileiro, o valor operacional desse sistema vai além do desempenho técnico. O Brasil tem mais de 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, em terrenos que vão da Amazônia ao Pantanal e ao Chaco. São regiões onde a logística de reabastecimento é cara, lenta e vulnerável. Um sistema portátil com cadeia de suprimentos nacional, onde peças de reposição, propelente e componentes de manutenção não dependem de importação, resolve um problema estrutural que sistemas estrangeiros não conseguem resolver da mesma forma. Além disso, a CIAT trabalha com uma lógica de família de produtos, aproveitando as tecnologias já desenvolvidas para o MAX em novos sistemas. O Mansup Air, com alcance estendido, já está no portfólio. O Marsup, uma versão estudada para lançamento a partir de helicópteros da Marinha do Brasil, está em fase de viabilidade técnica dentro de um acordo de cooperação com a Marinha. Isso indica que o MAX não é um produto isolado dentro da estratégia da empresa, é a base de uma plataforma tecnológica que pode se desdobrar em múltiplas aplicações para diferentes forças e diferentes mercados. E mercados internacionais estão no horizonte. A parceria estratégica da CIAT com o Edge Group, conglomerado de defesa dos Emirados Árabes Unidos, abre acesso a regiões onde a demanda por sistemas de armamento cresce e onde o produto brasileiro pode competir sem o peso político que acompanha os fornecedores tradicionais do Ocidente. O que aconteceu em Caçapava esta semana tem um significado que vai além do contrato cumprido. Um país que produz mísseis em escala industrial ocupa uma posição diferente em qualquer negociação de defesa, com parceiros, com fornecedores, com vizinhos.
A dependência tecnológica não é apenas um custo financeiro, é uma limitação política. Ela define o que você pode fazer, quando pode fazer e sob quais condições. O Brasil começou a remover essa limitação em uma das áreas mais sensíveis do armamento terrestre, mas a entrega do primeiro lote abre uma questão que ainda não tem resposta clara. A fábrica de Caçapava produz os motores e executa a montagem final. A CIAT controla a engenharia do sistema. A parceria com o Edge Group é descrita como estratégica para acesso a novas tecnologias, novos mercados e investimentos em infraestrutura. O que ainda não está totalmente mapeado é onde termina a autonomia nacional e onde começa a dependência de componentes, tecnologias ou investimento externo para que esse sistema continue evoluindo e escalando. Em defesa, parceria estratégica pode significar muitas coisas. Pode ser a alavanca que transforma uma capacidade local em presença global. Pode também ser o mecanismo pelo qual uma dependência é substituída por outra, mais sofisticada e menos visível. A diferença entre os dois caminhos vai se revelar nas próximas fases de expansão da fábrica, nas próximas versões do sistema e nos contratos que a CIAT vai ou não conseguir fechar sem precisar de autorização de Riad ou Abu Dhabi. O Brasil deu um passo real, onde esse passo leva ainda está sendo definido. Se você acompanha a indústria de defesa brasileira de perto, esse é um episódio para assistir até o final e compartilhar. Deixa o like, inscreva-se e ativa o sino. Até o próximo vídeo aqui no Radar Militar.